Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre The Politician, da Netflix. Em The Politician, a gente acompanha a história do Peyton, que no fim das contas ele sonha em ser presidente dos Estados Unidos. Mas vamos devagar, porque na série ele tá concorrendo apenas, ou melhor, para ele não é apenas, né? Mas ele está concorrendo à presidência do corpo barra Grêmio Estudantil da escola em que ele estuda. O Peyton, ele é adotado e ele tem um relacionamento muito legal com a mãe dele, que é a Gwyneth Paltrow. E eu gosto bastante desse relacionamento entre os dois, é muito fofinho. Quando eles estão em cena, eu acho um dos momentos mais doces, assim, da série. Mas é um relacionamento bem diferente do que ele tem com o pai dele e com os irmãos dele, que é um relacionamento bem polêmico, ou pelo menos não tem nem relacionamento, bem dizer, né? Com os irmãos é meio, né? Mas com o pai é meio tipo, nem existe, eu acho. Mas com a mãe é a coisa mais fofinha do mundo, eles dois juntos, e é bonitinho. A abertura de The Politician é um dos pontos fortes da série pra mim, porque eu fiquei pensando no começo da série, ele é tipo um robozinho, né? E aí vem isso antes da abertura do primeiro episódio. Aí vem a abertura e de repente você vê ele sendo construído assim em um bonequinho de madeira. Achei sensacional. Voltando para a eleição do Grêmio, quem concorre com ele no início é o River. E esse personagem para mim é bem interessante no tempo que ele dura na série, né? Que depois eu vou contar um mini spoiler, que na minha humilde opinião não é um spoiler, mas enfim. Ele sente muito falta de ser real, assim. Ele fala muito nesse primeiro episódio sobre ser mais real, de ter mais sentimentos, sabe? Não sei, de se sentir mais verdadeiro sobre a vida, sobre as coisas. Tanto que o River, ele aparenta ter uma certa bondade, honestidade, e num debate que eles têm, né, ele até consegue com essa honestidade fazer com que as pessoas se identifiquem mais com ele, sabe? Diferente do Peyton, que não tem essa questão mais humanizada, aparente, né? Só que aí, essa coisa que eu não acho que é spoiler, honestamente, porque acontece no meio do primeiro episódio, que o River, ele comete suicídio. O suicídio do River, ele acontece, ok, e pro Peyton ainda tem algumas questões durante a série, mas não é algo que direciona, digamos assim. Então eu acho que eu honestamente não acho que é spoiler. Acho que é importante isso ter acontecido, até pelo tema que tá trazendo, mas não é um spoiler do resto da série, né? Que vai influenciar tanto assim no resto da série. E aí, toma o lugar do River a Astrid, que é a ex-namorada dele, e também uma das adversárias de vida do Peyton, digamos assim. Então eles acabam concorrendo a partir de agora, né, a partir desse acontecimento na eleição do Grêmio Estudantil. E aí, uma estratégia dos assessores do Peyton é encontrar uma pessoa para ser vice dele e que tenha de preferência alguma deficiência para humanizar mais o Peyton, porque eles percebem que é necessário isso para se ganhar uma eleição. E aí surge a Infinity, que ela tem câncer e faz quimioterapia, só que nada é como parece, especialmente no caso da Infinity, né? Você acompanha depois o desenrolar dessa história dela, especialmente com a avó dela. O primeiro episódio ele começa no presente e aí tem o acontecimento da morte do River e daí ele volta uns 18 meses para contar um pouquinho mais sobre como era o relacionamento do Peyton e do River. E aí depois, isso intercalando ainda com questões do presente, mas aí depois ele volta efetivamente para uma linha temporal linear. Eu gostei muito de alguns aspectos da série, eu achei muito importante como eles falam sobre tentar ser feliz e que às vezes mesmo que você tenha conquistado muita coisa ou que você tenha muito dinheiro e muitas coisas, ainda assim você é feliz de verdade, tipo, não é uma garantia de felicidade, digamos assim. E outro ponto também legal é o que é real e o que fingimos ser real para nos satisfazer de alguma maneira ou satisfazer outras pessoas. Eu gosto bastante do Peito com a Alice, na verdade eu gosto da Alice, que é a namorada, que depois, enfim, namorada do Peyton. E eu gosto de uma parte que ele fala pra ela, que isso às vezes eu tenho muita raiva dele, mas ele fala uma coisa bem legal. Tipo, não precisa diminuir as suas conquistas por causa do meu ego. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tá num relacionamento que a gente tem que ficar sempre se diminuindo ou se anulando por causa do ego da outra pessoa, porque a outra pessoa vai ficar triste, porque ela também não conseguiu isso que você conseguiu. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam ficar felizes pelo sucesso das outras pessoas e não tristes, porque ainda mais quando é uma pessoa que você ama, né? Tipo,
devia ser o básico, né? Uma pessoa que você ama, você ficar feliz pelas conquistas dela, mas muitas vezes não é assim, em amizades, em relacionamentos amorosos, enfim. E eu gosto muito dessa frase, tipo, você não precisa diminuir as suas conquistas por causa do meu ego. Na minha opinião, a Alice é a melhor primeira dama, assim. Ela é muito bacana. E eu fiquei muito triste quando ela, em retribuição ao que ela fez, ela pediu pro Peyton fazer uma coisinha só. E ele não fez. Pra mim, a Alice e a mãe do Peyton são as melhores personagens da primeira temporada. A Infinity, ela parece bastante ingênua. E ela até é bastante ingênua. Mas em relação ao Peyton, ela não é burra. Porque ela sabe que ele não é um anjinho de luz, sabe? Mas aí, no final do primeiro episódio, o Andrew, que é um personagem da série, assim, que aparece mais pra causar, ele traz uma questão, ele bota uma duvidazinha sobre a Infinity na cabeça do Peyton. Pra mim, ele é estrategista, ele é mau caráter e ele é egoísta, mas ele sabe fazer um jogo político que é muito interessante e muito semelhante ao que a gente tá vendo hoje em dia na política mundial. E nem dá pra dizer que é só nacional, sabe? A questão política, os problemas políticos são muito maiores do que aqui. No próprio Estados Unidos, estão tendo diversas questões políticas que estão sendo trazidas à mídia e a gente fica conhecendo, então o problema não é só aqui. O problema tá meio que generalizado, sabe? Pelo menos é o que eu sinto. E o Peyton, ele reflete muito isso, assim, nas atitudes dele. E o ser político, o sujeito político que ele é, reflete muito. Eu tinha visto um vídeo dizendo que a série era parada, que era chata, que era entediante. E, meu, eu tive uma... por isso que foi bom, em parte, eu ter assistido esse vídeo, porque daí eu fui com zero expectativas e me surpreendi. Porque, no meu ponto de vista, cada episódio tem um temperinho diferente pra deixar o tema menos entediante. Porque é política. Você tá apresentando pra jovens, porque a série, no seu contexto geral, é pra jovens. Então, ela não pode ficar entediante. E eu, honestamente, eu acho que não fica, sabe? Eu acho que traz muitos pontos importantes e que todo mundo deveria conhecer, principalmente os jovens, que são o nosso futuro. Eu não acho, eu acho mesmo que, tipo, tem um temperinho em todo episódio, assim, que traz uma questão interessante pra se manter um pouquinho mais dinâmica. Não é a série mais dinâmica do mundo, não é. E não tem nem por que ser, mas consegue manter um equilíbrio, assim, pra não ficar, sabe? Eu não tinha curtido a Astrid no primeiro episódio. Na verdade, eu comecei a ter uma visão diferente dela no quarto episódio. Ela trouxe uma questão nova sobre ela que eu gostei. E aí passei a gostar do personagem, sabe? O pai da menina também é um pé no saco. Um pé no saco. Ele só sabe reclamar dela. E é uma coisa que é muito comum, né? Às vezes os pais, eles criticam muito os filhos, esperam dos filhos coisas de um futuro que, no caso desses adolescentes, não tá assim tão próximo, sabe? Eles esperam, sabe, nem olham pro próprio umbigo, não olham nem direito para o que eles são e para o que eles conquistaram, e mesmo assim esperam coisas dos filhos que... Calma, sabe? Calma. Tipo, cada um tem seu tempo e é isso aí. Eu gostaria de deixar aqui para vocês uma pergunta, pra vocês responderem ali nos comentários e serem bem honestos sobre o que vocês acham, que é: os fins justificam os meios? Pra mim, essa pergunta fechou muito a série e eu gostaria que vocês me respondessem ali nos comentários se vocês acham que os fins justificam os meios. Mas, resumidamente, o que eu achei de The Politician? Eu diria que The Politician é uma versão melhorada de Scream Queens, que também é do Ryan Murphy, mas não é tão boa como as primeiras temporadas de American Horror Story. American Horror Story, na minha opinião, deu uma morrida nos últimos anos, assim. Mas as primeiras temporadas de American Horror Story são sensacionais. E, obviamente, também não é tão boa como 911, que também é do Ryan. É melhor que Scream Queens. E, às vezes, até um pouquinho doidinha, tanto quanto, né? Um pouquinho doidinha, não igual, mas um pouquinho doidinha. Tem uns acontecimentos meio doidinhos, como Scream Queens. Mas é uma série boa, gente. Tipo, eu achei que o tema é o ponto forte, os personagens estão muito interessantes, os atores estão bem legais, a construção é interessante. Não é uma série tão lógica, porque é do Ryan Murphy. Não sei se eu espero tanta lógica. Por isso que até me surpreendi quando eu descobri que o Ryan Murphy tinha feito 911. Mas eu gostei bastante de The Politician. Eu gostei do que é abordado, dos temas.
Mas o que mais me chamou a atenção foi o último episódio, que eu gostei muito do último episódio. Pra mim, acho que o último episódio quase valeu a série inteira, assim. E eu tô achando que a segunda temporada vai ser muito melhor que a primeira. Vai socar a bota e vai ser bem legal. E eu tô bem ansiosa pra assistir a segunda temporada de The Politician. Se vocês já assistiram The Politician, me deixem ali nos comentários pra saber o que vocês acharam. Se vocês querem assistir também, me deixem saber. Muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo. Deixem um gostei aqui, já se inscrevam no canal porque vai ter muito conteúdo interessante daqui em diante. É isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau!